Estão mais rápidas que eu, né? Abre comigo então a palavra. Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículo 1. Amém? Todos acharam? Diz assim, ó. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou, dizer: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura, e o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região circunvizinha ao Jordão, confessavam seus pecados e eram batizados por ele no rio Jordão. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir fruto digno, produzir fruto que mostre arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão. Eu vos digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Senhor, a sua palavra, que o Senhor possa nos abençoar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Pode se sentar. Irmão, só para explicar, domingo passado a Patrícia foi diagnosticada com Covid e nós estávamos em isolamento. E o isolamento dela vai até quarta-feira, mas agora o protocolo mudou. Quem mora na casa, o doutor deu 5 dias se não tivesse nenhum sintoma. Mas eu cumpri 7 para não ter, né, nenhum risco assim, de eu passar para alguém, entendeu? Às vezes eu sou assintomático, podia passar para alguém. Então já passaram esses 7 dias que venceu ontem, que eu tinha que estar em isolamento, porém a minha esposa e a Alice, que teve febre também, a gente acha que a Alice também teve Covid, mas o médico não quis fazer o teste nela, porque a Patrícia já estava com positivo, então ele falou que não precisava fazer o teste, apenas continuar tomando os antibióticos que ele receitou. Então ela precisa ficar até terça-feira, na verdade, quarta-feira ela pode voltar a trabalhar, mas eu já estou liberado. Estou explicando isso porque alguns irmãos sabem que ela está com Covid, e para evitar do irmão falar que eu estou quebrando o protocolo e passando Covid para o povo, eu já estou explicando que, segundo o protocolo médico, eu já estou liberado, tá certo, gente? Vamos lá, gosto de ser certo nas coisas para evitar, né? Um possível comentário de mau testemunho da gente estar em isolamento e sair sem permissão, tá certo, gente? Então vamos lá. Mateus capítulo 3, que nós lemos. Quem não conhecia esta passagem? Nossa, eu nunca li esta passagem na minha vida. Todo mundo já conhece, né? Todo mundo já ouviu falar de João Batista. Interessante que João Batista, ele apareceu pregando e falando assim, ó: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista, amados, ele foi o antes de Jesus, foi o que pregou primeiro, antes de Jesus, o precursor ali do Evangelho. E quando João, então, ele começa a pregar, é que começa o Novo Testamento. Apareceu ali ele pregando o reino de Deus, aqui a primeira pregação falando de Novo Testamento. Certo? Jesus já tinha nascido, né? João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus, mas o Novo Testamento começa com João. E engraçado que o profeta Isaías já tinha profetizado quando começaria o tempo de graça no Novo Testamento. Lá em Isaías 40, se você ler, está escrito: vós o que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. É uma profecia
Irmãos, Deus é tremendo, né? Como que Deus pôde inspirar o profeta lá no Antigo Testamento, falar um negócio desse, e certinho, no tempo certo, João Batista aparecer pregando o arrependimento. Então, o título desta mensagem que eu quero dizer para você hoje é arrependimento. Você já ouviu falar, mas apenas eu vou lembrar você o que é o arrependimento. Tá certo? E engraçado, João Batista, ele pregou o arrependimento, e o que mais que ele fazia? Ele batizava as pessoas nas águas. E ele falou, lá no versículo 5, ó, então iam ter com ele os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessavam os seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Lembrando, irmãos, que o povo judeu ele está sob o domínio romano aqui. Nesse momento que João Batista aparece, o povo judeu está sobre o domínio romano. Então, muitas coisas da lei não poderiam ser praticadas, inclusive a circuncisão. Ali tinha uma restrição para eles, em Jerusalém, praticar a circuncisão, porque eles estavam sob o domínio romano. Quando também aquela mulher, ela é pega em adultério, eles não poderiam executar a pena de morte, porque eles estavam sob o domínio romano. Se eles matassem a mulher apedrejada, conforme a lei mandava, eles também seriam mortos pelos romanos. Então, quando eles trazem ali a mulher, né? Quando a mulher está diante de Jesus e eles perguntam para Jesus o que Jesus faria, na verdade foi uma armadilha. Os próprios fariseus sabiam que eles não poderiam matar a mulher por causa do domínio romano. Aí Jesus respondeu, né? Aquele que não tem pecado, e atire a primeira pedra. Uma resposta bem sábia diante daquela armadilha. E outra coisa, se você lê na lei, tem que ser pego a mulher e um homem. E trouxeram só a mulher, né? Cadê o homem? Ninguém comete adultério sozinho, né? Cadê o homem? O homem também tinha que morrer, mas não estava lá. Você vê que foi uma armadilha. Então, João Batista está pregando o batismo nas águas para arrependimento. O batismo, amados, no Novo Testamento significa o que a circuncisão era no Antigo. O que a circuncisão era no Antigo Testamento, o batismo significa no Novo Testamento. O que era a circuncisão, então? Era o selo, né, da aliança de Deus no homem. Pegava lá o pênis do homem e cortava o prepúcio do pênis do homem, como sinal da aliança de Deus no homem. Agora, o povo ali de Jerusalém preferiu, nessa época, ser batizado nas águas para arrependimento e ter uma aliança com Deus pelo batismo, do que praticar a circuncisão. Por quê? O uso da água no Antigo Testamento também significa purificação. É uma tradição judaica que a água, ela significa uma purificação. Números 19, versículo 9, vamos lá para você ver, Números 19, versículo 9, lá no comecinho da Bíblia. Quarto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Fazer igual Edmilson, vamos cantar os livros. Números, capítulo 19. Versículo 9. Falando da purificação do pecado, então, versículo 9 fala assim: com o novilho trarás uma oferta de cereais de 3/10 de um efa de flor de farinha, misturado com a metade de um hin de azeite. Irmãos, espera, deixa eu ver se é Levítico. Acho que é Levítico 19:9. Espera aí, só um pouquinho. Vai falar da água. Opa, a enciclopédia que está falhando. Deixa eu ver. Opa. Será que eu marquei errado? Números. Ou eu que estou lendo errado? Eu que estou lendo, irmãos. Desculpa, eu estou lá no 18, por isso que está dando errado. Números 19, 9, é isso mesmo. Fala assim, ó: um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do acampamento, no lugar limpo. Será guardado pela comunidade dos filhos de Israel para uso na água purificadora. É oferta pelo pecado. Está vendo? Então, água no Antigo Testamento significa também purificação.
Só que nessa época eles preferiram então passar pelo batismo. Por quê? A circuncisão, ela restringia apenas a comunidade judaica. Quem era de Israel que poderia circuncidar-se, participar dessa aliança com Deus. Os gentios ficavam de fora. Então, quando João Batista ele pregou o batismo como purificação e como arrependimento, os gentios também agora foram incluídos. Para você ver como que começou o tempo de graça no Novo Testamento. Porque se fosse a circuncisão, os gentios não poderiam. Como é o batismo nas águas, como purificação e arrependimento, que João Batista, um homem de Deus, começou a pregar, o povo então que era gentio também começou a vir ser batizado por João Batista. Amém, gente? Já está incluindo aí os gentios. E quando os fariseus então chegaram, os fariseus que eram de Israel, chegaram para ser batizados, João Batista vai falar para eles, raça de víboras, quem vai livrar vocês da ira futura? Vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento para realmente se purificarem verdadeiramente. Engraçado que os gentios, irmãos, quando eles vinham diante de João Batista para ser batizados, eles vinham de coração querendo mudar de vida. E os fariseus não eram apenas para ganhar o povo, apenas para aparecer. Por isso que ele falou isso. Raça de víboras, vocês têm que produzir frutos verdadeiros de arrependimento para que vocês possam descer as águas, vamos dizer assim. E os gentios, eles vinham ali de coração para ser batizados. Por isso que João Batista vai repreender eles. Então, amados, arrependimento, o batismo, né, ali foi falado de arrependimento. Eu pergunto para você, o que é arrependimento? A gente sempre ouve ouvir essa palavra, é uma palavra que todo mundo já ouviu falar, e todo mundo já se arrependeu, não já? Nossa, arrependi de ter feito aquela prestação. Comprou o carro lindo, a hora que você saiu, assinou o contrato, já passou 15 dias, o carro deu um defeito, você fala, nossa, arrependi de ter comprado esse carro. Ou você foi ver o tanto que ele gasta de gasolina, fala, nossa, arrependi de ter comprado esse carro. Não é assim? Engraçado, irmãos, como que a gente muda de opinião tão facilmente, né? Porque o dia que você fecha o negócio com seu carro, com sua casa, o que for, não é a melhor casa do mundo, o melhor carro do mundo. Passa uns dias e já começa a caçar os defeitos. Nossa, olha, nossa, tinha que ter mudado. Nossa. Engraçado que o primeiro dia você está empolgado. E, irmão, você vai ver que isso afeta também na vida cristã. Também afeta o nosso caminhar com Jesus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida e estar firme na palavra para que a gente não comece a colocar defeitos na nossa caminhada cristã. Porque o primeiro dia que você entregou a vida para Jesus, você lembra? Glória a Deus! E você feliz, pulava, ia no monte, orava, foi batizado com o Espírito Santo. Então, nossa, que delícia e tal. Mas vai passando o tempo, você começa a achar defeito. Parece que não era tão bom assim, parece que a igreja não é tudo isso. Nossa, o pastor é assim. Você começa, vai caminhando, parece que vai acostumando com o negócio, né? Vai ficando rotineiro o negócio e vai perdendo a graça, irmão. E o carro é assim também, ó. Quando você comprou o carro, você lavava o carro todo dia. Tem uns irmãos que ainda lavam. Mas o natural da gente é, né, você não lavava, nossa, dava uma poeirinha, você ia lá, batia o tapete, aspirava, já limpava e tal. Mas parece que agora você já não liga tanto, porque você acostumou com o carro, já não passava devagarzinho no buraco, agora pá, vai de uma vez. Por quê, irmãos? A gente acostuma com o negócio, né? Você não acostuma? Já não é novo mais. Já não é novo mais. O que você tem que fazer para... O que você tem que fazer para empolgar de novo? Trocar o carro. Aí o irmão vai lá e troca o carro. E empolga. Não é assim, irmão? Não é verdade ou não é? Qualquer coisa, pode ser até bicicleta. Eu lembro uns amigos meus que começaram a andar de bicicleta e tal. Aí comprou uma bicicleta melhor do que aquela que ele tinha. Falou para mim, nossa, Edivaldo, a bicicleta é leve e tal. Boa bicicleta. Mas aí chega uma nova na bicicletaria. E essa turma que faz pedal e tal, sempre passa uma informação para o outro, tem uma bicicleta que é assim, e a pessoa fica com vontade de trocar, porque a bicicleta é melhor, vai cansar menos, vamos dizer assim. E aquela que era nova um dia, que era boa, parece que fica gasta agora.
E no casamento é assim também, irmãos. A gente tem que arrumar, tem que dar um jeito, dar manutenção, porque senão sempre você vai olhar para sua mulher quando casou, beleza. Mas aí passa o tempo, fala, nossa, parece que está gasto ou está gasta. Por isso que é importante o curso de casais, irmãos. Porque a gente precisa ter uma manutenção para que você não ache a sua mulher gasta ou seu marido gasta e queira trocar, irmãos. Misericórdia. Oh, Jesus. Amor, se você estiver assistindo esse culto, eu te amo, viu? Irmãos, o ser humano é difícil, irmãos. O ser humano é complicado, irmãos. Pensa bem, Salomão, tudo que os meus olhos desejaram, eu tive. Pensa bem, irmãos. Salomão falou, tudo que os olhos dele desejaram, ele teve. Mas ele escreve, né? Tudo é vaidade, vai passar tudo, vai acabar. Vai acabar tudo. Então, amados, a vida cristã, voltando aqui, a vida cristã, ela é assim, parece que vai passando o tempo e a gente vai perdendo um pouco do amor, daquele... E quantos cristãos mais velhos já disseram, nossa, que vontade, que saudade do meu primeiro amor. Irmãos, não é que o primeiro amor ficou para trás. E não ficou para trás. É o azeite que está faltando na lâmpada. Porque o azeite acaba. A gente teve uma aula do tabernáculo, todos os dias o sacerdote fazia a manutenção do fogo lá na lâmpada do candelabro, porque senão, se acabasse o azeite, a lâmpada apagava. Então, todos os dias, irmãos, você precisa mesmo buscar a Deus para que você tenha a alegria do primeiro amor novamente. E outra coisa, quando você entrega a vida para Jesus, você é um bebezinho, precisa de um mamazinho, lá na boquinha. Mas quando você cresce um pouquinho, por exemplo, você era bebê, sua mãe, seu pai trocava sua fralda, dava mamar, não fazia isso? Mas quando você cresceu um pouquinho, mãe, apoie você mesmo, pega você mesmo. Porque, irmãos, a gente cresce, as coisas não são tão fáceis assim mais. E Deus também é assim, quando você é bebezinho, Deus dá tudo. Mas quando você cresce um pouquinho, Deus fala para você, batalha um pouco mais agora. Você tem que batalhar um pouco mais, você já é grande, já é maduro, tem que orar mais. Não vai ser tão fácil, tem que buscar. Amém? Então, amados, o que é o arrependimento? Vamos voltar aqui no arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento, número 1, é mudança de vida. Arrependimento não é aquele remorso que você tem, nossa, pratiquei um negócio, fiquei com remorso, mas no outro dia eu pratico a mesma coisa. Não é isso. Arrependimento é mudar de vida. A palavra grega é metanoia, mudança de direção, mudança de vida. E por que muitos cristãos estão vivendo uma vida derrotada dentro da igreja? Porque não tem o metanoia, tem o metameleim, apenas remorso. Sente dor que faz, sente dor que pratica aquele pecado, aquele erro, mas continua praticando depois. Sente aquela dor, aquele remorso e volta a praticar de novo. Não é isso que Deus quer. Deus quer o metanoia, que é a mudança de direção. Amém? 2. O que é arrependimento? Ele pode acontecer em 2 momentos na vida do ser humano. Apenas em 2 momentos o arrependimento. Nossa, você está ouvindo isso, daqui a pouco você está meio fora dos caminhos aí, pensando, puxa vida, então eu já gastei os meus 2 arrependimentos. Então não dá mais. Irmãos, não é isso. 2 momentos. 1 é a pessoa que não tem Jesus, que ainda não entregou a vida para Jesus. Então, quando ela ouve a palavra, aquela palavra entra no coração dele e ele entrega a vida para Jesus. E ele entregou, ele arrependeu, porque ele ouviu a palavra, ele entendeu a condição dele de pecador, e ele se arrepende, entrega a vida para Jesus. Essa é o metanoia. Agora ele mudou de vida. O Espírito Santo desceu na vida dele, amém? Desceu o Espírito de Deus, agora habita dentro do ser humano, daquele que entrega a vida para Jesus. E em segundo momento da vida, quando você é cristão. Você já entregou a vida para Jesus, agora nós temos uma caminhada com Deus. Nós vamos andar com Deus agora. E nessa caminhada, irmãos, a gente é falho. Nós caímos, nós erramos, não erramos? Erramos, irmãos. Vou falar aqui, santidade. Eu estou aqui pregando para você, mas eu sou tão falho quanto você.
A gente erra, a gente peca. Mas a diferença, irmãos, é que tem cristão que conhece a palavra, está vivendo no pecado e não quer arrepender. E não quer mudar de vida. Ouve a palavra, aquela palavra fala com ele, mas chega na casa, chega no dia a dia, porque eu costumo dizer que as palavras, irmãos, elas não são para agora, são para a vida sua, para o seu dia a dia. A palavra que é pregada na igreja é para o dia a dia, não é para agora, para o culto. É no dia a dia que nós vamos praticar aquela palavra. Então as pessoas ouvem, até são confrontadas por Deus, mas quando voltam, quando saem da igreja, continuam ainda vivendo aquela vida longe de Deus, irmãos. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você ouça a palavra e que você se arrependa e mude de verdade a sua vida. Engraçado que a Bíblia, ela mostra os dois. Ela mostra o arrependimento de uma pessoa que entrega a vida para Jesus, né? Quando Pedro, eles estão ali reunidos, que o Espírito Santo desce e todos são batizados com o Espírito Santo, eles estão falando em línguas. A Bíblia fala que Pedro, então, pregou o evangelho e as pessoas disseram para ele, o que nós devemos fazer, então? Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Ali é um arrependimento de quem entregou a vida para Jesus. E a Bíblia mostra Davi que conhecia Deus demais, tinha uma comunhão com Deus grande. E Davi, ele cometeu um erro muito grande. Mas quando ele foi confrontado com o profeta Natã, ele fala para Natã, realmente eu pequei e eu sou digno de morte. Olha, duas pessoas, né? Um povo que não conhecia Deus se arrependeu, e Davi que conhecia Deus, ele também se arrependeu. Então, amados, na nossa caminhada cristã, a gente vai cometer alguns erros, mas o importante é você não permanecer nele. O importante é você não permanecer, é você se arrepender e voltar-se para Deus. Amém? Engraçado, ó, em terceiro lugar, em questão do arrependimento, mesmo a pessoa conhecendo a Deus, citei o exemplo de Davi, mesmo a pessoa conhecendo a Deus, ela pode estar vivendo sem o verdadeiro arrependimento. Mesmo a pessoa conhecendo a Deus, na igreja, ela pode estar vivendo sem arrependimento. Irmãos, isso é muito sério, porque enquanto você está aqui nesta vida, tem arrependimento. Mas se você morrer nessa condição, irmãos do céu, você vai viver eternamente longe de Deus, mesmo conhecendo e estando na igreja. Por isso que o Espírito Santo fica martelando na sua cabeça, arrependa, 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 fica falando com você. A gente tem aquela dúvida, né? Nossa, será que eu já pequei contra o Espírito Santo ou não? Vou te dar uma análise, um filtro para você saber se você já pecou contra o Espírito Santo ou não. Quando você faz uma coisa errada, se dói o seu coração, você ainda não pecou contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando você cometeu um negócio do erro, nossa, vem aquela consciência com Deus, é o Espírito Santo que está falando, olha, volte para Deus, volte para Deus. Agora, as pessoas, irmãos, que estão com a mente no pecado, cauterizada e que não muda de vida, querendo ou não, ela está cometendo pecado contra Deus e contra o Espírito Santo, porque o pecado já não dói mais. O erro já não dói mais. A pessoa faz tranquilo o erro. Até quando eu trabalhava no Alvorada e tinha uns irmãos que trabalhavam comigo da Assembleia de Deus, eles falaram que tinha um corinho que falava assim, ó, o pecado não dói, não dói. O pecado não dói. Era assim o corinho. Aí um dia, gente do céu, eu subi no depósito, eu peguei um irmão no pecado lá. E eu cantei para ele, o pecado não dói, não dói. Porque eu já sabia que era uma pessoa que cometia várias vezes a mesma coisa. E a gente fica pensando, meu Deus do céu. Irmãozinho, não é difícil da mente ficar cauterizado e acostumar com o pecado, não. Porque o pecado é bom, viu? Falar para você que é ruim, estou mentindo. O perigo da sua mente acostumar com o negócio, a gente pode fazer um filtro pela pandemia. Na pandemia você ficou encaixando culto online e tal, de boa. Aí estava no culto online, YouTube e tal, né?
Aí depois, irmãos, teve gente, foi difícil voltar para a igreja, que acostumou a ficar esticado no sofá, vendo culto online. Aí acho que foi a Marilda que falou para mim, é verdade. Aí você está vendo culto online, você vai lá, a panela está queimando, você corre lá. Aí você vai lá na área de serviço para pôr roupa no varal, você já perdeu o culto, já perdeu. Mas aí fica difícil da pessoa sair, né? Não, tem online, eu vou ficar em casa, porque você acostuma com o negócio. E é fácil, né? Acostumar com a comodidade, não é melhor? Não é fácil? É fácil. Então, amados, às vezes tem pessoas que estão na igreja e estão vivendo aí sem arrependimento. Jesus, ele propôs uma parábola. Jesus propôs uma parábola em Mateus capítulo 21. Vamos lá para você ver, Mateus capítulo 21. A parábola de 2 filhos. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 28. Fala assim: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Versículo 28, tá? 21, 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele: não irei. Mais tarde, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: eu vou, Senhor. Mas ele não foi. Olha, 2 filhos. Jesus disse assim, vem trabalhar comigo. Um disse que não ia, mas ele arrependeu e foi. O outro disse que ia e não foi. Aí Jesus vai falar para os fariseus assim, no versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam-lhe os fariseus: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Irmãos, que pancada. Sabe por quê? Os fariseus eram mestres da lei, conheciam tudo da palavra. Pega aí o Antigo Testamento, a Bíblia do Antigo Testamento, conhecia tudo. E ele falou assim, os mais miseráveis da sociedade, vamos dizer assim, que são as prostitutas e os cobradores de impostos, os piores da sociedade, entram primeiro do que vocês no reino. Rapaz, que pancada. Por quê? Aí ele vai falar, aí ele vai explicar no versículo 32 agora. Pois João veio a vós, a fim de vos mostrar o caminho da justiça. Você lembra lá atrás que João Batista falou para eles, produzir frutos dignos de arrependimento. E não crestes nele. Quer dizer, os fariseus não deram ouvidos no que João falava. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para credes nele. O que ele está querendo dizer, irmãos? Trazendo para os nossos dias, que às vezes um incrédulo entra aqui, ele é curado, e você que é crente há muito tempo, não é, porque você não ouve a palavra. Às vezes um incrédulo entra na igreja, e ele recebe muito mais de Deus que muitos crentes que estão na igreja velho já, porque os crentes velhos acostumaram com a palavra, não ouvem, não dão ouvidos mais, e não deixa aquela fé, a palavra produzir fé no coração. É isso que Jesus está falando. Pensa, quanto tempo você está na igreja? Pensa aí quanto tempo você já está na igreja. E puxa vida, você vê uma pessoa que entrega a vida para Jesus agora recebeu muito mais bênção do que você recebeu em toda a sua vida cristã. Por quê? É isso que Jesus está falando. Porque nós, irmãos, acostumamos com o pecado e não queremos nos arrepender. E isso corta a sua comunhão com Deus. Impede você de receber a bênção, a cura, de ter uma vida vitoriosa diante, de Deus ali. João Batista, então, vai mostrar para os fariseus o caminho da justiça, mas eles não quiseram ouvir, não deram os ouvidos. Aí Jesus vai falar que que as prostitutas e os cobradores de impostos, ali, as pessoas mais desprezadas na sociedade, entram primeiro do que aquele que é mestre da palavra. Nossa, Jesus. Forte, né, irmãos? O pregador fala, é forte. Essas coisas o povo não põe, né? Você vê lá no YouTube, lá, assim, oração forte. Não é? Você já viu no YouTube lá? Culto da oração do poder forte.
Mas engraçado, arrependimento forte ninguém põe, rapaz. Eu fico impressionado com isso. Da palavra forte ninguém põe. Porque não é o que o povo quer ouvir, né? Por quê, amados? Muita gente está na igreja, às vezes nós aqui, cometemos algumas coisas e nós não estamos arrependendo. Por quê? Vou dar um motivo, tem milhões, mas eu vou te dar um. Por quê? Porque as obras que eu pratico, elas fazem bem para mim, me deixam satisfeito e feliz. Você está praticando lá fora e está deixando você bem, deixa você feliz. É gostoso dar uma saidinha, ter um relacionamento fora do casamento, é gostoso, porque é uma aventura. Gostoso, eu falo do corotinho, né? Beber um corotinho lá, é uma delícia. Uma batida de coco é maravilhosa. E ser cristão muito tempo na igreja. Porque é bom, faz bem, você deixa você feliz. E você deve estar pensando assim, não vejo a hora de sair desse culto e dar uma pecadinha. Jesus. Às vezes você está até pensando, veja a hora de sair desse culto, que dá uma pecada, porque o negócio é bom para mim. Por isso, irmãos, porque a gente é bom. Às vezes você está arrebentado na sua casa, você sai com outra pessoa e tal, é gostoso, aquilo te faz bem, te deixa feliz. Arrepender para quê? Estou bem, estou feliz. Porque o arrependimento vai ter que cortar. E eu falar para você, irmãos, o corte é difícil, mas a recompensa é grande, viu? Amém? Por que é difícil? Você está acostumado àquela vida. Agora eu vou cortar. Nossa, eu vou ter que cortar isso. Vai doer, lógico que vai. Porque a carne, o diabo e o costume que já está na sua mente vai ser difícil de cortar. Mas a bênção, ela é grande, viu? Ela é muito grande. Engraçado, né? E por que as pessoas, então, não se arrependem? Uma, que aquilo está bom para mim. Um segundo motivo é a importância que eu dou para a palavra de Deus. Marcos, capítulo 4, Jesus falou uma parábola. Abre lá comigo, Marcos, capítulo 4. E vou falar uma heresia para você aqui. Estou brincando. A palavra não vai edificar você aqui neste culto, irmão. Vou mostrar para você que a palavra ela não edifica você aqui. Marcos capítulo 4, versículo 3. A palavra que você está ouvindo agora. Você pode ter saído aqui feliz. Nossa, que palavra, tal, gostoso. Mas ela vai edificar você lá fora. Sabia disso? É lá fora que a palavra vai edificar você. Jesus disse assim, Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 3. Escutai, saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Saindo, porém, o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu numa boa terra e deu fruto e germinou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Então Jesus lhes disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados, Jesus propôs essa parábola. E ele falou que foram lançadas sementes. A semente é a palavra de Deus. E eu pergunto, onde que você ouve a palavra? Normalmente a gente ouve na igreja. Ouve na sua casa, mas o nosso costume, e que era o costume também dos romanos na época, lá, dos judeus na época, que eles iam na sinagoga ouvir a palavra. E Jesus falou assim, que a palavra ela é semeada. Agora Jesus vai explicar a palavra para você ver no versículo 14. 4,14, ele fala assim, o semeador semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Amém? A palavra está sendo semeada no seu coração? Recebeu aí? Tendo-se eles ouviram a palavra, vem Satanás, olha irmãos, vem Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Então está vendo qual que é a importância que nós damos à palavra? Porque se Satanás tira a palavra, é porque alguém dá lugar. A Bíblia não fala assim, não deis lugar ao diabo?
Tiago não escreve, não deis lugar ao diabo. Então, se ele está arrancando a palavra, é porque nós estamos dando lugar para ele tirar. 16. Da mesma forma, os que receberam a semente em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo, com o prazer. Aí eu pergunto, esse prazer está na igreja ou está fora? Está fora, não está? Vem o prazer da vida, ele já está vivendo lá fora. Está vendo que a palavra que você recebe agora é lá fora que ela vai edificar você? Com prazer a recebem. Não tendo, porém, raiz em si mesmos, não são de pouca duração. A palavra não dura nem um pouquinho no coração, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Então você está recebendo a palavra aí, você sai daqui feliz ou com prazer, recebeu com prazer. Aí vem lá a vida, os prazeres da vida, a tribulação, aquela palavra vai acabando, porque você vai dar mais ouvido à tribulação, mais ouvidos às coisas da vida. Satanás vai jogando na sua mente que a palavra não tem valor, porque o pecado está deixando você mais feliz do que a palavra. Vai jogando, vai falando, e vai tirando do coração. Ó. Versículo 18. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, engano das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Irmãos, você até conhece a palavra, mas as outras coisas, né, as ambições que você quer, sufoca. A palavra está ali, mas ela fica sufocada e ela não consegue crescer. Ouvi a pregação do Luciano Subirá essa semana e achei interessante que ele tinha um amigo dele, empresário, e o amigo dele falou para ele assim: Luciano, você não tem ambição na sua vida. Porque esse moço, ele investia bastante em imóveis, tal, no mercado financeiro, ele ganhava muito dinheiro, foi crescendo, e falou para o Luciano: você não tem ambição na sua vida. Ele virou e falou para o moço assim: a minha ambição é outra. Porque a ambição que ele tinha era de ser pastor mesmo, de cuidar do povo, de crescer na palavra. Essa era a ambição do Luciano Subirá. Aí ele falou o negócio dos coaches, falou assim, engraçado que a gente paga cursos caros para os coaches, para ouvir um monte de coisa que às vezes nem funciona, e o que Jesus fala de graça a gente não quer ouvir, que funciona para a nossa vida. Irmãos, fala a Deus, não tem difícil não glória a Deus, né, irmão? Oh, meu Deus. Irmãos, não é verdade? Jesus fala tanta coisa boa para nós de graça, a gente não quer ouvir, rapaz. A gente paga curso caro para aprender a ser um bom profissional. Meu pai. Mas se você está aí fazendo curso, irmão, vai, investe na sua vida profissional, cresça aí. Tem ambição, isso é particular de cada um. Não estou criticando você que está fazendo, não, tá? Eu estou falando que às vezes a gente dá importância para tantas coisas do mundo, as ambições da vida, e o que é de Deus mesmo. Eu lembro do Wilson falando, o presbítero Wilson, ali, quando ele fez, com um pouquinho mais velho, né, Wilson, ele falou numa palavra dele assim, falou assim, que hoje eu não gastaria tanto tempo mais correndo atrás das coisas. Porque é que chega uma idade, né, você vê que tudo é vaidade mesmo. Deus é mais importante, amém? Não que as outras coisas não sejam, tá, irmãos? Estou falando que não seja importante você crescer na vida, não. Pelo amor de Deus, cresce mesmo. Busca mesmo, mas a ambição é outra. A ambição, cada um tem a sua ambição. E aqui Jesus falou, porque Jesus conhecia o coração das pessoas, e ele falou que as pessoas tinham a ambição de enriquecer ilicitamente, e a palavra que eles receberam não faria nenhum efeito no coração deles. E ele vai falar do último agora, né? Versículo 20. E os que recebem a semente numa boa terra, com o coração aberto, aleluia, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. A palavra vai frutificar. Amém? Você vai sair daqui, a palavra vai frutificar no seu coração? Amém. Glória a Deus. Engraçado, né, irmãos? Quando a gente fala de bênção na igreja, as pessoas querem receber, lógico. É natural, porque a gente está acostumado como brasileiro, igual o Zé Carioca, a adaptar situações da nossa vida. Então a gente busca aquilo que é melhor para nós. E o que dói no coração a gente não quer fazer. É assim, a gente quer adaptar, né? Tem lá o iFood, não tem? O iFood tem tudo que você... Estou falando que você já está pensando no x-tudo, delícia, no lanche.
Mas agora tem o iGospel, que você diz que lá, eu quero culto de bênção. Você já é ofertado para você na hora. Porque a gente quer adaptar ao que a gente gosta. Aí você diz que lá é a palavra temperada com sal. Essa não, é muito salgado, não quero não. Aí você busca lá, vai buscando. Culto de milagres, beleza. Esse mesmo que eu quero ouvir. Porque a gente quer adaptar a nossa vida, quer adaptar Deus à nossa vida e não nós à vida de Deus, né? Senhor. Essa que é a verdade, mano. Eu lembro da historinha que contei lá na escola, dos dois. Os dois gostavam muito de futebol, jogavam muito futebol, tal, gostavam. E os dois conversaram, se nós morrer e for pro céu e não tiver futebol, não quero ficar no céu, não. De tanto que gostavam de futebol, tá? Eles combinaram entre eles. Falaram assim, quem morrer primeiro, depois volta para contar se tem futebol no céu ou não tem. Aí combinaram, tudo bem e tal. Aí passando, os dois jogando bola, aconteceu com um dos dois morreu. Morreu um dos dois. Aí o amigo morreu, tudo bem e tal. Até esqueceram da promessa. Aí de repente o moço estava dormindo, acordou com o amigo dele puxando o pé. Ele assustou, rapaz, com aquele fantasma dentro do quarto e tal. E falou assim, rapaz, eu vim contar para você. Aí ele perguntou, lá no céu tem futebol? Você foi para o céu? Falou, fui. No céu tem futebol? Tem. Rapaz, mas tem que delícia, todo dia eu jogo bola lá. Falei, nossa, rapaz, que bom que ele ia. Então vai ser legal ir para o céu, né? Falei, rapaz, e está tendo um campeonato. E nós estamos na final. E o campeonato, o jogo vai ser domingo. E você está escalado. Porque a gente quer adaptar as coisas, né? Eu só vou para o céu se tiver futebol lá. Então você quer ir? Beleza, está escalado. Está escalado domingo, então. Irmão, a gente precisa mesmo ouvir o que Deus tem para falar para a gente todo o tempo, irmãos. Deus tem bênção? Tem. Mas a gente precisa se arrepender de algumas coisas para que você tenha acesso a essas bênçãos. Glória a Deus. E eu falo para você, olha, o juízo vem, viu? Vem e vem rápido. A pessoa está vivendo na igreja sem se arrepender. Lembro de uma história de Daniel, capítulo 5, que um jovem rei chamado Belsazar, ele estava lá dando uma festa, jovem rei e tal. Engraçado, Nabucodonosor reconheceu que o Senhor era Deus. Evil-Merodach também reconheceu. Mas o Belsazar agora dá uma festança no palácio e manda trazer os utensílios da casa do Senhor. Manda trazer os utensílios. E ele dá uma festa e adora outros deuses diante dos utensílios do Senhor. Irmãos, enquanto eles estavam naquela festa, de repente apareceu uma mão dentro do salão e escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Escreveu uma escrita que ninguém pôde ler. A Bíblia fala que Belsazar ficou assim, descaiu os ombros e ele bateu os joelhos. E ele ficou assim, olhando desse jeito. A Bíblia, depois você lê lá, que ele descaiu os ombros e bateu os joelhos e olhando naquilo, na escrita. E ele então mandou chamar os encantadores, mandou chamar os sábios da Babilônia, e os sábios vieram e ninguém pôde ler a escrita. Aí, de repente, a rainha, irmãos, as mulheres são sábias, né? O homem sem mulher, falar para você, aí não tem direção na vida mesmo. Aí veio a rainha, falou para ele, para que você está chamando esses encantadores? Tem um no reino, que se chama Daniel. Olha o que essa mulher vai falar de Daniel, gente. A gente tem que ler, já estou terminando minha palavra, mas a gente tem que ler. Daniel capítulo 5, olha o que ela disse sobre Daniel. Daniel capítulo 5. Versículo 12. Daniel capítulo 5, versículo 12. Lá no Antigo Testamento, você pega o meio da Bíblia,
Vai lá, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Daniel, capítulo 5, versículo 12. Vamos ler o versículo 11, tá? Lê o versículo 11 também. Há no teu reino, ela falando então para Belsazar, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai achou-se nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos feiticeiros, dos astrólogos e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar, um espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas e solução de dúvidas. Chame-se agora Daniel, e ele dará a interpretação. Irmãos, olha quantas qualidades essa mulher falou de Daniel. Eu fiquei impressionado. Meu Deus, Daniel era um homem realmente ali de fé, né? Um homem de Deus. E o Belsazar então vai chamar Daniel para que interprete a escritura. E Belsazar quer dar uns presentes para Daniel. E Daniel falou para ele assim, ó, fique com seus presentes e eu vou dar para o rei a interpretação. Aí Daniel então vai falar a interpretação. Olha o versículo 24. Versículo 24 fala assim, ó, então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se essa escritura. Esta é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Aí Daniel vai falar, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Que interpretação, hein? Que interpretaçãozinha. Você foi pesado, foi medido. E agora o juízo vai vir sobre você. Por quê, irmãos? Nós estamos vivendo muito tempo naquele erro. Uma hora o juízo vem. A consequência do pecado vem, não adianta. Isso vem. Então Jesus está falando para você hoje, arrependa rapidinho. Ainda está em tempo, conserta, porque está no caminho ainda. Porque a hora que o juízo vem, irmãos, olha. A hora que o juízo vem, não queria estar na sua pele. E se vir sobre mim, você não quer estar na minha pele. Porque o juízo vem e não tem volta. O pastor Jorge Linhares contou um testemunho que, bem rapidinho, já estou acabando, tá, irmãos? Meia-noite nós vamos terminar. Mas que o pai estava espancando o menino em casa. E chamaram o pastor, vai lá apaziguar e tal. E o pastor veio correndo e o pai estava batendo, espancando mesmo o menino. Aí conseguiu ali reverter a situação. E o Jorge Linhares falou assim, eu quero conversar com o menino antes de eu conversar com o senhor. Aí tiraram o pai. E o menino... O Jorge Linhares entrou e conversou com o menino. E sabe por que o pai estava batendo o menino? Porque o menino falou que era homossexual. E o pai estava batendo mesmo. Porque o menino disse que era homossexual. Aí o Jorge Linhares conversou com o menino e chamou o pai. E falou para o menino falar para o pai. Sabe o que o menino disse? Falou, pai, sabe por que eu sou homossexual? Porque o Senhor foi o primeiro a me chamar de mulherzinha. Maldição, irmãos. O pai profetizando, amaldiçoando. Uma hora o juízo vem. Como que você está aí vivendo a sua casa, abençoando a sua casa? Está amaldiçoando a sua casa? Porque o juízo vem, irmãos. Poderia contar outros testemunhos aqui, mas vamos lá. O juízo vem e vem rápido. Não demora, não. Para você ver esse menino, né? Esse rei, Belsazar, brincou com Deus, de repente o juízo veio e não teve volta, irmãos. E a Bíblia fala que na mesma noite, o reino ali, ele foi morto na mesma noite. Teve uma guerra e ele foi morto. Os medos e os persas invadiram ali a Babilônia e venceu o rei. Ele foi morto na mesma noite. Irmãos, então não vamos brincar, amém? Se a gente está aí praticando algumas coisas, a gente precisa se arrepender e voltar para Deus. E para encerrar, eu quero falar para você 3 promessas para as pessoas que não se arrependem. O que acontece? Sabia que tem promessa para o não arrependido? Essa promessa, a gente fala de promessa de Deus, aleluia, promessa, glória a Deus, bênção. Mas tem promessas para o não arrependido, e a Bíblia está cheia delas. E fala assim, ó, a primeira,
para quem não se arrepende, vem o juízo de Deus. Vem o juízo. Não tem como fugir dele. Segundo, não há prosperidade na vida dessa pessoa. E eu não falo de dinheiro, não. Eu falo de vida, de paz. Não há prosperidade. Provérbios 28:13 fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e as deixa alcançará a misericórdia. Olha, o que encobre as transgressões, irmãos, e o pecado oculto, ele corrói, viu? O pecado oculto corrói. Davi falou assim: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram dentro de mim. Mas quando confessei o meu pecado, ele fala que ele voltou a ter a alegria da salvação. Porque o pecado escondido, ele corrói, ele mata. E em terceiro lugar, atrai a maldição. Pessoa que não se arrepende, está vivendo o pecado o tempo todo, atrai maldição. Provérbios 26, versículo 2 fala assim, ó, que assim como o pássaro no seu vaguear e não encontra o pouso, a maldição sem causa não virá. Então, se tiver uma causa, a maldição vem. Concorda comigo? Se o passarinho está lá voando, não encontra lugar para pousar, beleza, ele vai embora. Mas se ele encontrar, ele vai fazer o ninho. Né? A maldição sem causa ela não virá. Mas se tiver uma causa, ela vem. 3 promessas para a pessoa que não se arrepende. Mas graças a Deus, seu coração é contrito, o meu coração é contrito. Somos pessoas de Deus arrependidas aqui. Glória a Deus. Então eu quero falar para você 2 promessas para quem se arrepende. Quer receber aí? Número 1. Deus pode perdoar a nossa vida. Quando Moisés estava no monte, irmãos, ele subiu pela segunda vez. A gente aprendeu com o André que Moisés ficou 80 dias no monte, não foi só 40, né? Teve 40, desceu, quebrou as tábuas, teve que subir 40 dias de novo. Mas na segunda vez que ele sobe no monte, que ele leva as tábuas, a Bíblia fala assim que Deus apareceu para Moisés, passou diante dele, e ele falou assim: ó Senhor, Deus misericordioso, que perdoa o pecado até a 4ª geração. Aleluia. Irmãos, então tem salvação para nós. Nós estamos vivendo, Deus ele tem perdão para a sua vida. Não fica pensando que você está derrotado, que você já não tem mais perdão. Eu conheci uma pessoa que acreditava que não tinha mais perdão e morreu nessa condição. Não fica assim. E em segundo lugar, para nós terminarmos, queria que o louvor subisse aqui, fazendo favor, grupo de louvor, que está em 2 Crônicas, quando Salomão ele vai consagrar o templo, ele consagra ali o templo ao Senhor, e quando ele faz toda a cerimônia, irmãos, Deus aparece para Salomão de noite, e Deus vai falar algumas coisas para Salomão, e uma delas é que ele fala assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, virei, aleluia, e sararei a sua terra. Irmão, Jesus quer curar você, quer sarar você hoje, quer abençoar você. Deus está falando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu virei dos altos céus, aleluia, e sararei a sua terra. Glória a Deus. Irmãos, você é uma pessoa, vamos ficar em pé, você é uma pessoa arrependida? Uma pessoa de Deus, que recebeu Jesus? Eu falo para você, a melhor coisa que tem na nossa vida é recebermos Cristo como nosso Salvador. Porque ainda que nós estamos caminhando, errando, praticando algumas coisas, Deus nos chama ao arrependimento. E Ele fala, se nós clamarmos Ele, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, Ele vai vir, aleluia, e Ele vai sarar a sua terra. Irmãos, isso entra, esse sarar a terra, entra doença física, doença emocional, entra condenação, ansiedade, depressão, tudo. Você está vivendo uma vida aí
de depressão, porque você está se condenando a si mesmo, cometendo algumas coisas que está matando você por dentro. E você falou: Senhor, pelo amor de Deus, eu quero ser livre dessa dor que está no meu coração. Eu quero ser feliz. Essa semana você ainda falou: quero ser feliz. Será que eu não vou ter uma oportunidade de ser feliz nessa terra? Jesus está dizendo: olha, se você de fato arrependeu no seu coração, eu virei a ti, aleluia, e sararei a sua terra. Glória a Deus. Então eu não vou nem chamar você aqui à frente para não constranger você. Às vezes você vem aqui à frente, fala: vão lá na frente, as pessoas vão pensar que eu estou em pecado. Eu quero fazer uma oração aqui mesmo, enquanto os irmãos cantam. Medite na letra deste hino um pouquinho, nós estaremos orando após. Preciso de ti. Vai colocando as suas questões diante de Deus. E se você também está vivendo o pecado, e fala: Senhor, me ajuda a arrepender, a mudar de vida, porque eu quero ser feliz. Canta para Ele: preciso de ti, Espírito Santo, nesta noite. Glória a Deus, Senhor. Vai orando ao Senhor, vai colocando diante dEle aquilo que você precisa deixar para que a bênção venha na sua vida. Como até o céu, sua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti, Senhor, aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Aleluia. Escuta, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar. Mas eu não vou desistir, aleluia. Não vou desistir, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer. Eu quero permanecer em ti, Jesus. Até o fim.
Oh, aleluia. Queremos permanecer, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso. Glória a Deus, Pai. Entregamos as tuas mãos, Senhor, nosso coração, nossa vida. Entregamos, entrega para Jesus, aleluia. Entrega para Jesus que vale a pena. Vale a pena, vale a pena, aleluia. Vale a pena você entregar sua vida para Jesus. Vale a pena você entregar sua vida para Jesus. Oh, aleluia. Porque não podemos viver distante do Senhor. Não podemos viver distante de Ti, Senhor. Oh, aleluia. Porque é o Senhor que sustenta a nossa vida. O Senhor é que nos ajuda, nos fortalece. Oh, aleluia. Tu és santo. Glória a Deus. Amém, meu querido? Entregou aí para o Senhor? Entregou para o Senhor? No último versículo, Provérbios 10, 22, fala assim, ó, que a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. Então, se você está vivendo uma vida longe, está acrescentando dor, peraí, a bênção ela enriquece, ela não acrescenta dor. Vai ter uma dorzinha do quê? De você largar o pecado. Vai doer. Mas a bênção vai enriquecer muito mais, aleluia. Glória a Deus. E eu não poderia deixar de perguntar se tem alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar a sua vida hoje. Ouviu essa palavra, você precisa se arrepender. Mesmo o ser humano, ele nasceu numa condição de pecado longe de Deus. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que se arrepender dos nossos caminhos e confessar que Jesus morreu na cruz por nós. Você vai receber então a salvação no seu coração, irmãos. E o Espírito Santo vai entrar no seu coração, você vai sentir algo diferente, falando, meu Deus, que liberdade. É isso que você vai sentir. Temos alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar nesta noite. Glória a Deus. Todo mundo arrependido. Glória a Deus. Irmãos, Deus te abençoe, viu? Fique essa palavra no seu coração. Tenha uma ótima semana. Lembrando que a palavra vai edificar você lá no seu dia a dia, certo? Combinado? Vamos praticar a palavra então. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos e todos digam. E todos digam. E todos digam. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus e cumprimento o seu irmão aí com a paz do Senhor. Aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver.